Boa noite. Qual é seu santo ou santa protetora? Este é o tema de mais um Puxando Conversa. Eu descobri que os santos eram pessoas comuns como eu e você, porque também tiveram seus defeitos e fraquezas, mas conseguiram vencê-los. Como? Tiveram um grande modelo, Jesus Cristo, e procuram seguir seu ensinamento, e hoje estão no céu intercedendo por nós. Então, bora conhecer a história de Santa Faustina e ao culto a Jesus Misericordioso. Para nos ajudar neste bate-papo, vem pra cá, Ida. Boa noite. Boa noite. Agora é hora de puxar a conversa. Ida, Santa Faustina é conhecida em todo o mundo como a apóstola da misericórdia de Deus. Conte um pouco para nós sobre a história dessa santa. Sim. Santa Faustina foi uma freira polonesa que viveu no século XX. Ela é conhecida como a apóstola da misericórdia de Deus e é considerada pelos teólogos como um integrante de um grupo de notáveis místicos da igreja. Ela descreve a sua vida interior em um diário que foi redigido a pedido do padre Miguel Sopoco, que foi seu confessor e diretor espiritual. A Santa Faustina nasceu na Polônia em 1905. Era a terceira de 10 filhos. E recebeu o batismo com o nome de Helena Kowalska. Ela viveu numa família pobre, mas piedosa, uma família de aldeões. E desde a infância ela distinguiu-se pela piedade, pelo amor à oração, pela obediência e ainda por uma grande sensibilidade às misérias humanas. Quando ela frequentou a escola até o 3º ano incompleto, e quando ela completou 16 anos, ela deixou a casa dos pais para trabalhar como empregada doméstica, na necessidade de ajudar a família na sua subsistência. Aos 7 anos, antes mesmo que ela recebesse a Eucaristia, ela já sentia vivamente o chamado de Deus na sua vida. E mais tarde, quando ela resolveu entrar pela vida religiosa, ela não conseguiu a permissão dos pais. Então, nessa ocasião, ela procurou reprimir aquele desejo, aquele chamado, e começou, junto com as irmãs, a partir para uma vida mais profana. E naquele momento, ela foi, como que eu digo? Ela não encontrava satisfação naquela vida, sabe? Então, ela foi impelida por Jesus através da... ela teve uma visão de Jesus sofredor, que através daquela visão, ela resolveu que ela seria uma religiosa. E ela bateu a porta de muitas casas, mas ela não foi aceita. Depois de algum tempo, ela conseguiu entrar para a congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. E ali ela fez os votos, os primeiros votos religiosos, os votos perpétuos, e também trabalhou com humildade como cozinheira e porteira. Mas a santa, ela possuía uma vida mística muito rica. E também ela tinha uma união muito plena com Deus e com Jesus Cristo, através da obra da salvação das almas. Ela ofereceu a sua vida pelos pecadores. Ela passou por muitos sofrimentos e socorrendo assim as almas que necessitavam. E nos últimos anos da sua vida, ela passando por muitos padecimentos, ainda adquiriu uma tuberculose, que afetou os seus pulmões e o aparelho digestivo, chegando fisicamente a ficar esgotada, mas plenamente madura na fé, no seu espírito e misticamente unida a Deus. Quando ela completou 33 anos, ela faleceu, em 1938, e com fama de santidade. E foi, então, beatificada em abril de 1993 e canonizada no ano 2000 pelo Santo Padre Papa João Paulo II, que também, tinha uma grande devoção pela Divina Misericórdia. E a simples religiosa, sem instrução, tinha uma confiança sem limites em Deus. Então, ela conseguiu de Jesus confiou a ela, então, uma missão,
que era a mensagem da Divina Misericórdia, que seria por ela anunciada ao mundo inteiro. E através do diário, né, de Santa Faustina, nós podemos viver essa confiança no Jesus misericordioso. Ida, você tem um testemunho pessoal com Jesus para nos contar? Sim, eu tenho sim. Pode falar, gente? Sim, claro. Há muitos anos atrás, eu fui agraciada por Deus com o dom da vida. E mais ainda, eu fui acolhida pela igreja, chamada a ser igreja, através do meu batismo. A semente tinha sido semeada, mas ainda faltava cuidar para que ela pudesse crescer e produzir umas flores e uns frutos. Eu nasci numa família muito humilde, católica. Eu sou a sétima de 8 filhos. Cresci em meio a muitas dificuldades, inclusive financeiras. Até a minha adolescência, eu vi meu pai sendo obrigado a ausentar do convívio familiar para garantir a subsistência da família. E também os meus irmãos mais velhos ter que trabalhar ainda muito jovens para ajudar nessa subsistência. E a ausência do meu pai, ela fez muita falta. Para mim, foi muito dolorido. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, nós éramos e fomos uma família muito unida e muito feliz. E embora eu tenha crescido numa família católica, eu não me lembro de ter sido acompanhada pelos meus pais no caminho da fé. Eu me lembro que eu participei da catequese, recebi o sacramento da Eucaristia, porém, na época, a catequese, ela se resumia-se no ensino das verdades da fé. Era um método que consistia assim, você decora as perguntas, sabe? E responde. Muito pouco bíblico. Era uma preparação muito desligada da nossa realidade. E eu fiz a minha primeira Eucaristia, e por muitos anos ela foi a primeira e a única. Eu não tinha nenhuma ligação com a igreja. Quando eu completei 14 anos, eu comecei a trabalhar. Eu consegui o meu primeiro trabalho com a ajuda do meu tio, Vanderlou, e com a amiga da família, Maria. Eu comecei a trabalhar em 1976, no escritório do Tião Vermelho, Sebastião de Oliveira. E quando, em 1978, eu estava fazendo o segundo ano de técnico de contabilidade, o meu professor de contabilidade me chamou para trabalhar com ele, o Mané da Frida, que todo mundo deve conhecer. E eu trabalhei durante 8 anos com ele. Foi nessa época, já com 21 anos, que numa segunda-feira, a Nelma Cunha, que era minha amiga e colega de trabalho, ela me fez um convite. Ela me chamou para participar de uma reunião do grupo de oração, do grupo Juca. E naquele dia, eu não dei muita importância para aquilo. Fiquei o dia inteiro trabalhando, mas sem vontade de responder. Só que à noite, eu estava lá, na porta da Basílica, às 7 horas, preparando para fazer a minha experiência. E junto com os membros do grupo, inclusive com o João Lúcio, que é membro aqui da comunidade Cristo Rei, eu pude fazer a minha primeira experiência de oração. E por muitos anos, toda segunda-feira, às 19 horas, nós nos reuníamos diante do sacrário, intercedendo por tantas pessoas que, em meio a tantas dificuldades naquela época, recorriam ao telefone da paz, pedindo orações. Foi o início de uma caminhada gratificante, de uma convivência fraterna, de muitas trocas e de muito aprendizado, de muito conhecimento. Aos poucos eu me via tão envolvida e tomada por um grande amor a Deus e à igreja. E os anos passaram, o grupo se desfez. Mas quando a gente faz a experiência de uma vida com Deus, é impossível a gente voltar atrás ou desistir. Então, aqueles momentos que nós tivemos diante do Santíssimo, ele se tornou uma base sólida no serviço da pastoral da nossa paróquia, através da catequese. Era o ano de 1983. E era o início da catequese renovada na paróquia Nossa Senhora das Dores. E durante todo esse tempo,
Eu tive o privilégio de conviver com tanta gente sábia, sabe? Que me deu tanto exemplo, que me ajudou tanto a crescer como pessoa, sabe? Entre eles o Monsenhor Vitor, a Dona Nelma, o Monsenhor Domingos, o Dom Dimas, e todas aquelas pessoas que caminhavam comigo nas diversas pastorais que eu atuei. Durante esta caminhada, Deus ainda me deu um privilégio muito grande, que foi conhecer, através da Dona Aparecida, do Raul, a devoção à Divina Misericórdia. Com ela, eu aprendi a amar a misericórdia divina, eu conheci o terço, o diário da Santa Faustina e a devoção. E essa devoção, ela mais tarde, ela foi e é, até hoje, o meu porto seguro. Eu era muito quieta, sabe? Não saía de casa e comecei a namorar muito tarde e me casei mais tarde ainda. E com 41 anos de idade, eu engravidei. Foi um tempo de provações. E mesmo sendo uma gravidez de risco devido à minha idade, tudo caminhava bem. Até o 6º mês, quando houve uma complicação e eu precisei de fazer um repouso absoluto. A bolsa amniótica sofreu uma rotura, causando a perda de líquido. E isso causava risco para o bebê. Eram tempos difíceis, sim. Mas eu estava confiante. Minha companhia diária era a Divina Misericórdia. Eu sempre recorria a Jesus misericordioso naquela situação. E eu sempre estava ali firme, confiante e sabendo que Ele ia me ajudar. No início de fevereiro de 2001, o Juliano nasceu. De parto normal, 8 meses, numa segunda-feira, às 5 da manhã. Porém, logo, nós fomos informados lá na Santa Casa, pelo pediatra, que ele deveria ser transferido para uma UTI. Que o sistema respiratório do bebê ainda não estava plenamente funcionando e que poderia se agravar. E no mesmo dia, sem que eu mesmo tocasse, ele foi transferido para o Hospital Alzira Velano. Ali ele permaneceu por 5 dias. A minha irmã foi com ele e eu fiquei em casa. No 5º dia, numa sexta-feira, eu fui estar com ele no hospital. E o dia todo, aquele entra e sai de médico, de enfermeira, e colhe material, e faz exame, até que chegou um determinado momento que os médicos disseram assim, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Pediu que a família fosse informada do que estava acontecendo e que procurasse conseguir uma ambulância para trazer de volta para casa. Eu confesso que eu levei um susto enorme, fiquei apavorada até então. Mas Deus é Pai, Ele não nos abandona. E Ele veio até mim na pessoa de uma assistente social. Ela chegou para mim e perguntou se eu queria ir na capela. Eu respondi que sim. E quando eu cheguei na capela, eu lembro hoje, fico até emocionada. Eu deparei com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, aquele coração de Jesus que eu aprendi a amar há tanto tempo lá na Basílica. E a partir daquele momento eu falei assim, eu não posso desistir. Eu confio que Jesus vai cuidar do meu filho. E num ato de confiança mesmo, eu coloquei o Juliano dentro do coração de Jesus. E ali, chorando ou silenciando, eu passei um tempão ali aguardando a chegada da ambulância. Depois a gente retornou para Boa Esperança, assim, um pouco preocupado, mas confiante que tudo ia correr bem, que tudo ia dar certo, porque Jesus estava cuidando do Juliano. Viemos e quando nós entramos na Santa Casa, aqui em Boa Esperança, não é que tivemos mais uma informação? Assim que chegamos no quarto, a enfermeira, na época, acho que era Angelita, ela olhou para o Juliano e disse assim, pegou infecção hospitalar. Eu, meu Deus, não pode. Mas passou para dentro do quarto e ficamos 1 dia, 2 dias. E eu sempre rezando, pedindo a Divina Misericórdia que cuidasse dele. E hoje,
Hoje faz 20 anos que esse milagre aconteceu. O Juliano fez 20 anos no dia 12 de fevereiro. Saudável, não teve nenhuma sequela. Ele teve dificuldades quando ele não respirava bem, mas hoje ele não tem nenhuma sequela. Graças a Deus, a divina misericórdia, ele está bem, está com saúde. E eu sou grata a Jesus misericordioso que me socorreu naquele momento e me socorre até hoje. Eu penso assim, que no momento que a gente enfrenta uma dificuldade, nós temos, ou a gente desespera ou a gente confia. E naquele momento eu aprendi a confiar em Deus. E a minha confiança é assim, eu sinto que eu tenho aprendido que a confiança, ela precisa ser plena. Eu não posso confiar esperando que a minha vontade seja feita. Eu preciso confiar em Deus, acreditando que Ele vai realizar no momento dEle, no momento certo, na hora certa, e se for a vontade dEle. E naquele dia eu entreguei o Juliano no coração para Jesus misericordioso, e eu tenho certeza que foi Ele que curou, que salvou, e me proporciona hoje a convivência com meu filho. Graças a Deus, graças a Jesus misericordioso, nós formamos uma família. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E agora a entrevista é com o nosso entrevistador Pedro e Bruna e a convidada Regina. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Boa noite. Boa noite. Regina, por que o culto à imagem de Jesus misericordioso? Eu me encantei com a Divina Misericórdia desde que eu conheci. Eu, no começo, por ser um terço assim, pequeno e tudo, depois eu fui me aprofundando, conhecendo, vi qual é a importância de estar divulgando o culto à Divina Misericórdia. Então, quando Santa Faustina teve conhecimento por uma aparição de Jesus, ele pediu que pintasse o quadro. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Hoje, além de podermos contemplar e venerar essa imagem, podemos e devemos buscar e transmitir para se possível, para o mundo todo. A promessa de Jesus acerca da imagem é muito grande. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Aí tem cada detalhe nessa imagem que precisa ser conhecido. Jesus foi inspirando a Santa Faustina os raios, o olhar, a inscrição, o andar de Jesus, tudo foi inspirado. Então, os raios foi o que ela viu. Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significavam aqueles 2 raios da imagem, respondi a ele: muito bem, perguntarei ao Senhor. Durante a oração, ouvi essas palavras interiormente. Os 2 raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira de meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. E isso foi escrito no diário de número 299.
o olhar. O meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Olhe para Jesus, para o seu olhar. Deixe que esse olhar penetrante o envolva em amor, compaixão, ternura e misericórdia. O olhar sereno e tranquilo como o de Jesus. Esse olhar, se você for contemplar o quadro e fixar nesse olhar, você vê só bondade. Você vê nele só perdão. Ele aceita qualquer pecado. A promessa de Jesus é que aproxime deles os maiores pecadores. O ser humano tem a tendência de, quando está em pecado, de fugir de Deus, de fugir de Jesus. E tem que ser o contrário. Aí que ele tem que procurar a misericórdia de Deus. Isso é que encanta nesse quadro de Jesus, é que encanta na divina misericórdia. A gente nunca deve afastar desse olhar, desses raios. Devemos sempre procurar estar debaixo dos raios da divina misericórdia. A mão direita erguida para a bênção, o que nos mostra como Jesus quer nos abençoar. E a sua mensagem de misericórdia continua a alcançar-nos através do gesto das suas mãos, estendida rumo ao homem que sofre. Foi assim que o viu e testemunhou aos homens de todos os continentes, a irmã Faustina, que, escondida no convento, fez da sua existência um canto de misericórdia. A mão esquerda tocando a túnica, bem sobre o coração, que foi traspassado pela lança. A túnica, a veste branca resplandecente, é o sinal da ressurreição, pois não é à toa que Jesus quis que a festa da misericórdia acontecesse bem depois da Páscoa, em cuja liturgia se celebra a ressurreição e a instituição do sacramento da reconciliação. Então, isso é o que tem os pés de Jesus. Observe que Jesus tem um dos pés na frente, o que representa que ele está em movimento. Ele vem em sua direção, ao seu encontro. Caminhe também em direção a Jesus. Vá ao seu encontro, assim como o filho pródigo foi ao encontro do Pai. A inscrição: Jesus, eu confio em vós. Esta mensagem consoladora dirige-se, sobretudo, a quem é afligido por uma provação, particularmente dura e esmagada pelo peso dos pecados cometidos. Perdeu toda a confiança na vida e se sente tentado a ceder ao desespero. Regina, qual a importância da hora da misericórdia e do terço da misericórdia? A hora da misericórdia, Jesus quis, foi a hora que ele morreu. É nessa hora que derramou, né, a misericórdia para o mundo. Ele diz, com essas palavras, Jesus mesmo nos explica a graça dessa hora. Esse é o momento da cruz. Quando fomos libertados do pecado e quando Jesus nos trouxe a salvação. Ele morreu para nos trazer a salvação. Nessa hora, ele liberou a misericórdia para o mundo todo. O primeiro que foi beneficiado com a misericórdia de Jesus foi o soldado que enfiou a lança no coração de Jesus. Ele, naquela hora, ele sentiu que Jesus era o Filho de Deus. E ele foi santificado. É o São Longuinho que recebeu a misericórdia primeiro. E o terço da misericórdia Jesus foi ditando para Santa Faustina e ele disse que esse terço cura ao rezar nessa hora a via sacra na medida que te permitirem os teus deveres,
E se não puderes fazer a via sacra, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Então, ele pede para Santa Faustina e pede para a gente também, que às 15h, se a gente não pode rezar esse terço, pelo menos lembrar de um trechinho do terço, fechar os olhos onde você estiver e rezar esse terço, pelo menos o sangue e água, que é essa hora que a graça de Jesus está abundante. E ele pede para todos os devotos rezar esse terço diariamente. Quando acontece a festa da misericórdia? A festa da misericórdia ela acontece um domingo depois da Páscoa. E a novena começa na sexta-feira da Paixão, 9 dias, vai até o sábado, antes do domingo, e a festa acontece no domingo. E é uma festa também que a pessoa é tão abençoada que a pessoa recebe até indulgência plenária. Indulgência plenária, para quem não sabe, é a salvação de uma alma. Ou você pede para si mesmo, ou pede para uma pessoa da sua família que já se foi, ou por uma alma do purgatório. Aí, nesse dia, se você conseguir se confessar, tiver em ação de graças, e rezar um Pai Nosso pelo Papa, uma Ave Maria, e conseguir ir à missa e comungar, você recebe uma indulgência. Aí você que escolhe a alma que queira. É uma festa muito importante. Ela é a última tábua de salvação. Jesus colocou no diário que essa devoção é a última tábua de salvação. E todos que gostam dela, que rezam o terço, é um apóstolo da Divina Misericórdia. Isso está escrito no diário. E ali ele informa que é muito amor e muita confiança. O que nos leva a Jesus misericordioso é a confiança. Por maior que seja o sofrimento, maior que seja o que esteja passando, que esteja pedindo para Deus, é confiar. E ele atenderá. Regina, quando você começou a rezar o terço da misericórdia? O terço da misericórdia, eu comecei a rezar, foi perto do ano 2000, que eu conheci. Foi quando foi instituída a festa da misericórdia pela primeira vez. São João Paulo II instituiu a festa, foi no ano 2000. No litúrgico. Eu já tinha feito ela 3 anos antes, mas ainda não tinha colocado no calendário litúrgico. Aí surgiu muitas novenas. As pessoas faziam novenas com o terço. E por aí, uma freguesa minha, a dona Margarida do Soguido, que aqui todos devem conhecer, ela me levou uma novena com o terço da misericórdia e um tercinho. Eu tinha que fazer a novena, os 9 dias, e passar para outras 9 pessoas com o terço. E eu fiz essa novena. Aprendi a rezar o terço. E daí em diante, não parei mais. Eu fazia caminhada rezando esse terço. E foi esse terço da misericórdia que foi me levando cada vez mais a aprofundar na fé, a conhecer mais Jesus, a buscar a Bíblia, a buscar mais a igreja. E quando foi em 2015... eu tinha vontade de propagar, mas eu não sabia como fazer. Como que eu ia propagar a Divina Misericórdia? Aí o Tarley estava trabalhando aqui com o Breca. Na época, eu cheguei aqui e falei com o Breca que eu tinha essa vontade de rezar o terço da misericórdia, se eu podia fazer aqui. E aí o Breca falou, nossa, quiser começar hoje, pode começar hoje. Falei, não, então eu vou marcar o dia certinho, que eu não trabalhava na segunda. Aí eu falei, vou fazer na segunda-feira. E me lembro que veio eu e a minha mãe, para a gente rezar o terço. Chegamos aqui, estava o senhor Liquinho aqui, e o Tarley com o Sobreca trabalhando.
Nós chamamos Soliquim e rezamos, nós três, o terço. Ainda lembro que era aniversário dele. Ele ficou numa felicidade de rezar com a gente o terço. E daí foi, na outra segunda já parou o Tarley, parou o Breca, eu acho que a Graça veio também, e a gente já começou a aumentar. E daí em diante foi só aumentando. O pessoal, a gente foi gostando. E isso foi dia 26 de janeiro, que eu comecei a rezar o terço aqui. E a festa da misericórdia é pouco para frente, em abril. Aí a Tânia chegou para mim e perguntou se eu ia fazer a festa da misericórdia. Eu nem nunca tinha visto a novena da festa da misericórdia. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí fiquei naquela, sem saber como que ia fazer a novena. Pedi para a Luciana Confrávio, os dois me ajudaram a fazer essa festa, fazer a novena, eles olharam tudo e fizemos. Ficou muito bonita a festa. Quando foi no ano seguinte, eles já resolveram fazer na paróquia de Santa Rita e me deixou sozinha. Eu já fiquei de novo naquela. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Entreguei para o Espírito Santo e para Jesus Misericordioso. Como que eu ia fazer a festa da misericórdia novamente? Aí eu estava na missa, eu me lembrei do Evanildo. Eu nem tinha muito conhecimento com o Evanildo na época. Mas ele era amigo do Denis de serviço. Aí eu lembrei dele, sabia que ele tocava, convidei ele para vir animar a festa, ele topou na hora. E daí em diante não parou mais. Mesmo esses anos com pandemia, sem poder fazer a festa, a gente fez pelo WhatsApp, fiz na rádio e saiu bem. E aí foi como conseguiu a rezar o terço. E também o padre Francisco pediu que a gente fizesse, colocasse o terço da misericórdia como um movimento da paróquia, e colocou, a gente é um movimento da paróquia, ajuda em tudo, e começamos a rezar também o terço lá na Santa Rita. Vai fazer 2 anos em agosto, dia 4 de agosto, faz 2 anos que a gente começou a rezar esse terço lá, no domingo. Aqui a gente reza na segunda. Muito obrigada pela sua participação. E agora com a entrevistadora Alice e com a convidada Gleice. Boa noite, Gleice, seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço a vocês do Puxando Conversa pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gleice, você faz parte do grupo do Terço da Misericórdia aqui na comunidade Cristo Rei. Que testemunho você pode compartilhar conosco? Olha, eu conheci o Terço da Misericórdia quando eu era faxineira na paróquia Nossa Senhora das Dores. Depois, eu fiquei lá uns 8, 10 anos, paramos com a faxina lá, porque eu estava doente, não aguentava mais estar indo. Aí a Regina me convidou que ia começar a rezar o terço aqui. Aí eu comecei com a Regina em 2015, que nós começamos a rezar aqui. Então, sempre intercedendo a Divina Misericórdia por alguém, pela minha mãe que fez uma cirurgia, sempre por alguém da família. Depois, quando foi em 2018, abril de 2018, eu estava muito doente. Já não estava podendo andar mais, estava muito doente. Aí eu fui intercedendo a Jesus Misericordioso para que me mostrasse um médico para descobrir o que eu tinha. Aí, bom, eu fui consultar em Três Pontas, lá no Dr. Gilberto. Ele falou comigo que meu problema não era para ele, era para mim procurar um reumatologista. Foi onde que eu procurei a reumatologista e fui tentando fazer o tratamento e não aguentando trabalhar, porque eu não aguentava andar, eu quase não andava. E sempre pedindo a Jesus Misericordioso que tomasse conta de mim. Aí, bom, quando fui nessa médica lá, a médica foi descobrir o problema do reumatismo todo e me encaminhou a INSS para a perícia. Eu só passei pela primeira vez por 45 dias. Não passei mais na perícia. Aí depois fui intercedendo, fazendo tratamento, intercedendo. Quando foi em setembro de 2019,
eu consegui um laudo que eu estava impossibilitada de trabalhar. Aí foi aonde que eu consegui um auxílio do INSS para mais tempo. Mas eu sempre recorro à misericórdia todas as vezes que eu estou em dificuldade. E tem também o testemunho da minha prima, que é a professora Gisele, que teve meningite medicamentosa e ela tem também doença de Crohn. Onde eu tinha um lenço da misericórdia guardado na minha casa, bento, prontinho guardado. Quando ela estava muito mal, eu mandei esse lenço para ela no hospital, onde a irmã dela colocava o lenço nas pernas dela, porque ela deu trombose, e na cabeça. Nas pernas e na cabeça. E rezando para a Divina Misericórdia. Pedindo a Jesus misericordioso que cuidasse dela. Hoje ela está bem. Então, são vários testemunhos que eu tenho da Divina Misericórdia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, por todos vocês. Boa noite. Terrível de pandemia, todos estão se perguntando: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, conosco. Nós devemos perguntar: onde nós estamos? O que estamos vivendo? Nesta oração, peço a visão da fé, para que possamos ser incendiados por Jesus misericordioso. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza, a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Um abraço para a nossa amiga Maria Regina. Estamos orando pela sua recuperação. Agradeço a vocês por ter aceitado o convite. Deixo uma lembrança do nosso programa para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Puxando Conversa. E não esqueça, Jesus te ama.